Olá, sou o Paulo Santana, candidato a prefeito em São Pedro da Aldeia. Nesse vídeo estou respondendo uma iniciativa, excelente iniciativa, do professor Kleber William Antunes de Menezes, do Colégio Estadual Mirante Tamandaré, ali no Baixo Grande. E nessa iniciativa foi direcionado aos candidatos a prefeito algumas perguntas, e nesse caso desse vídeo, a pergunta são dos seguintes alunos, da Ana Júlia, da turma 3002, da Brenda, também da turma 3002, Marcos Valadão, da turma 2002, Júlia Andrade, da turma 2003 e Nicole Matos, da turma 1002. E a pergunta é a seguinte: de acordo com a sua pesquisa, quais são as maiores necessidades dos serviços públicos nas áreas de saúde, educação, saneamento, segurança no município de São Pedro da Aldeia? E aí eu coloquei aqui no quadro, na ordem dessa pergunta, como perguntas de necessidades, eu estou tratando também aqui de algumas soluções, algumas que eu extraí dentro do nosso plano de governo. Um pouco mais além disso, você pode ir lá em www.paulosantana55.com.br, baixa o plano de governo, você pode encontrar todas as medidas lá e todas as ações. Mas nesse vídeo, especificamente, em relação à saúde, eu trato o seguinte: botei aqui o funcionamento da prevenção e os serviços fora de São Pedro da Aldeia. Porque eu acho que no primeiro momento, a infraestrutura de saúde de São Pedro da Aldeia, no papel, ela não é ruim. O problema é o funcionamento. Ela não funciona. Então essa é uma real necessidade na saúde em São Pedro da Aldeia. Existente e não funcional. E quando funciona, entre aspas, é só com indicação de algum vereador, de algum influente na política em São Pedro da Aldeia. Isso é a primeira coisa que a gente precisa resolver na saúde. A questão da prevenção eu coloquei porque a saúde funciona sobre 3 pilares: promoção, prevenção e a emergencial. A gente precisa investir na prevenção, sobretudo melhorando as unidades básicas de saúde, programa da estratégia da família, na saúde da família, e automaticamente essa classe que são os agentes comunitários de saúde. Dessa forma você vai ter o atendimento em casa, você vai ter a assessoria do seu agente comunitário, os postos de saúde vão funcionar, as unidades básicas. Você vai poder marcar seu exame, sua consulta, sem precisar de intermediários. Isso vai evitar que você chegue lá no emergencial, que o custo é muito maior. Então, acho que dessa forma, a gente já começa a dar um respiro para o cidadão aldeiense em relação à saúde. Tem também os cidadãos que saem de São Pedro, viajam, saem daqui de madrugada, 4 horas da manhã, para fazer algumas ações, alguns exames, algumas consultas, fora de São Pedro da Aldeia. Isso daí é muito desgastante, sobretudo para essas pessoas que estão com doenças muito graves e a viagem para elas já é um desgaste. A gente precisa trazer para São Pedro da Aldeia esses serviços e que essas pessoas tenham uma dignidade de ser tratada pelo menos dentro da sua cidade ou aqui próximo. Essa também é uma medida que a gente precisa tratar. Em relação à educação, queria te falar que a gente precisa dar uma valorizada nos profissionais da educação. É uma situação muito complicada porque a escola ela abraçou vamos dizer assim, algumas questões que eram da família. E hoje, com a desconstrução da família e o afastamento da família dessa proximidade do ensino-aprendizado, tudo está sobrecarregado na escola. Então também a gente precisa distinguir a função da escola e a função da família para que esses profissionais também não fiquem sobrecarregados e eles possam se dedicar à sua ação principal, que é ensinar o aluno. Eu falo também aqui um pouquinho das vagas para a educação infantil, creche, porque não é só educação, tem mães também que precisam que seus filhos tenham uma vaga de creche para poder trabalhar, por exemplo. Isso aí é muito importante também a gente trazer para São Pedro da Aldeia, porque isso é uma necessidade alta na nossa cidade. Por último, aqui eu falo de esporte e música nas escolas, nas praças, porque essa questão do esporte e música, você pega o aluno, ele estuda no seu turno escolar normal e no contraturno ele faz esporte e música. Isso tem um efeito de saúde, de lazer e também na questão da vulnerabilidade social, sobretudo na periferia de São Pedro da Aldeia. Vou passar aqui agora também para o saneamento básico. Em relação ao saneamento básico, botei logo ali em cima o seguinte: é preciso fazer um mapa do saneamento básico. Por quê? Aquele mito que você diz, na minha rua está asfaltada na prefeitura, mas aqui na verdade não está. E a gente nunca sabe se isso é mito ou verdade. Um mapa do saneamento básico em São Pedro da Aldeia vai ser capaz de te mostrar o que realmente está pavimentado e o que não está. O que está com infraestrutura de saneamento básico, de esgoto, de água e o que não está.
Então é preciso fazer esse mapa com dados oficiais e reais. Também um plano de saneamento básico para que ele possa instrumentalizar essa ação para a gente evoluir no saneamento da nossa cidade. É inadmissível, século XXI, São Pedro como está, a maioria de São Pedro no chão, de terra, com esgoto a céu aberto, inclusive jogando na nossa laguna. Isso é inadmissível e nós precisamos mudar. E, junto disso, a gente precisa instalar uma fábrica de manilhas e blocos em São Pedro da Aldeia, porque isso vai possibilitar que seja feito as ações de redes pluviais, o próprio saneamento básico e o calçamento, a pavimentação que você dá. Dignidade para as pessoas, você acaba com enchentes, com alagamentos, aquela questão de muita lama e o próprio esgoto, que você acabando com o esgoto, você gera saúde. Por último, eu boto aqui a revisão e a fiscalização do contrato da empresa, da concessionária Prolagos, que é a grande responsável pelo serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto. Então a gente precisa cuidar desse contrato, fiscalizar e fazer uma revisão se preciso for, porque ela também é responsável nesse processo na nossa cidade e na região dos lagos. Então vamos ficar muito atentos e ser intransigentes com jogar esgoto a céu aberto, principalmente na nossa laguna, tá bom? Passo aqui agora para a segurança pública. Em relação à segurança pública, algumas ações elas são transversais. Por exemplo, iluminação pública é segurança pública, porque muitos problemas de violência eles acontecem porque o local é escuro. A gente arrecada mais de 10 milhões de taxa de iluminação pública, paga uma empresa para fazer o trabalho e São Pedro continua apagada. Isso é inadmissível. A gente precisa também trabalhar a questão do esporte, lazer e da música nas praças, sobretudo nos locais onde está desabitado. A gente precisa trazer as pessoas para as praças, para habitar essas praças. Quando a gente não habita, a violência habita. A gente tem também aqui, eu falo um pouquinho da modernização da Guarda Municipal, que é o nosso braço da segurança pública dentro do município. É a ferramenta que o prefeito dispõe para agir dentro do município em relação à segurança pública. Então a guarda precisa ser modernizada, sobretudo para que ela consiga ter, vamos dizer assim, utilidade efetiva dentro das ações que ela é chamada, para poder dar o retorno. Então essas são as ações que eu queria trazer para vocês dentro desse patamar, dessa pergunta, e agradecer tanto ao professor Kleber William, quanto aos alunos que nos enviaram a pergunta. Estamos em uma aliança por São Pedro da Aldeia, Paulo Santana 55.